Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. A gente vai seguir aqui fazendo as revisões, a respeito dos conceitos de baixa eletricidade. E nós estávamos falando a respeito dos tipos de circuitos, de acordo com o tipo de carga. Então, nós falamos que existem basicamente três tipos de carga, que são as cargas puramente resistiva, puramente indutiva, puramente capacitiva. Naturalmente, ela dá origem a circuitos puramente resistivos, indutivos e capacitivos. E tudo junto e misturado, que são os circuitos mistos, que são os circuitos reais que a gente tem aí nas nossas instalações elétricas. Entretanto, para facilitar o aprendizado, a gente prefere trabalhar o conceito isoladamente para vocês entenderem o conceito físico e a lógica matemática de cada tipo de carga, tá? Então, no bloco anterior a gente falou sobre o circuito puramente resistivo, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do circuito puramente capacitivo, tá? Bom, vamos lá, turma. O que é um circuito puramente capacitivo? É aquele circuito cuja carga preponderante é o capacitor, tá? Esse capacitor aqui mesmo, que vocês estão vendo aqui na imagem de vocês, ele é muito utilizado em instalações eletrônicas, circuitos eletrônicos, também é utilizado em circuitos maiores de sistema de energia, tá? E aí a principal função do capacitor é armazenar energia no campo elétrico, tá? Então essa é a principal função de um capacitor elétrico. Ele armazena energia no campo elétrico. E ele impede a variação brusca da tensão. O capacitor, o funcionamento dele é muito semelhante com o funcionamento de uma caixa d'água. Então imagine que o capacitor é uma caixa d'água. Imagina que inicialmente esse capacitor está vazio, ele não tem energia acumulada, igual a caixa d'água. Quando você abrir a torneira lá, o que vai acontecer com a caixa d'água? Ela vai encher de água, não é? Então você vai ter uma vazão de água indo lá para a caixa d'água para encher ela. A mesma coisa ocorre no circuito capacitivo. A corrente atinge o seu máximo quando o capacitor está descarregado. E aí, à medida que o capacitor vai carregando, essa corrente vai diminuindo exponencialmente, tá? Ela vai decaindo, tá bom? Até que quando o capacitor carrega, ele passa a ter tensão em seus terminais e aí a corrente zera. E aí ele volta a carregar somente quando ele descarrega, tá? Só que no caso do circuito de corrente alternada, esse fenômeno vai ficar acontecendo a cada ciclo. Então, no ciclo positivo, o capacitor carrega, inverte a polaridade, porque a corrente é alternada, ele descarrega, carrega invertido e assim por diante, tá? Então, você vai ter essa característica aqui desse seu capacitor, tá? E aí, dependendo das condições de circuito, você vai ter um capacitor colocado para trabalhar no semiciclo positivo e um capacitor colocado para trabalhar no semiciclo negativo, porque o capacitor ele tem polaridade de trabalho, no caso dos capacitores de corrente contínua. No caso dos capacitores de corrente alternada, ele fica carregando e descarregando. Tá aqui a equação que o define, tá? Então, I é igual a C dV/dt. Então, ele vai impedir a variação brusca da tensão, tá? O capacitor. Quando você liga uma corrente alternada, ele faz circular uma corrente nesse seu circuito. A unidade, tá, de capacitância, ela é medida em farad, tá? Aí geralmente a gente usa os prefixos microfarad, milifarad, nanofarad, tá bom? Que os valores de capacitância são pequenos. Então tá aqui a curva característica do capacitor. Então você percebe aqui, ó, como a corrente ela vai para o máximo, a tensão ela vai crescendo gradualmente, tá? Até que ela atinge o seu máximo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, em pormenores da dedução, mas o que a gente chega lá no final é nessa relação aqui entre tensão e corrente. I é igual a ômega CV. E aí, pessoal, qual é a grande questão do capacitor? Tá?
O capacitor, diferentemente do resistor, como ele armazena energia no campo, ele vai ter uma propriedade que quando você aplica a corrente alternada sobre ele, ele passa a se comportar na forma de uma reatância. O que é a reatância? É exatamente esse produto ômega vezes C. Então, esse ômega vezes C, nós vamos ver aqui no slide seguinte, ele dá origem a quem? Ao meu XC, tá? Só que aqui no caso do capacitor, devido a essa proporcionalidade dele, de I igual a ômega C V, quando eu for isolar o V, eu vou ter, na verdade, I vezes 1 sobre ômega C. Então, a reatância capacitiva do meu capacitor vai ser XC igual a 1 sobre ômega C. Lembrando que ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência, que é a frequência do circuito, 60 Hz. Eu vou ter a seguinte característica de proporcionalidade, de reatância capacitiva e capacitância. XC vai ser inversamente proporcional à frequência angular ômega. Então, quanto menor a frequência angular ômega, maior a reatância capacitiva. Quanto maior a frequência angular ômega, menor a reatância capacitiva. Tá? Então, eu vou ter essa proporção. E aí, se eu pegar o XC e substituir na equação, eu passo a ter uma relação semelhante à relação da lei de Ohm, que é V igual, lá era RI, aqui vai ser XC vezes I. Tá? Então, eu passo a ter esta nova relação. Como é que fica a equação da onda do capacitor? Ora, se o capacitor ele impede a variação brusca da tensão, o comportamento vai ser esse aqui. Ó. Quando você liga o capacitor e ele está descarregado, a corrente já começa no máximo. Então percebam que aqui no instante zero a corrente já está no máximo. Porém, a tensão, ele impede a variação brusca da tensão. Então a tensão começa a carregar gradativamente. Então perceba lá, ó, quando a corrente está no máximo, a tensão está no zero. Quando a tensão carrega, chega no máximo, aí a corrente zera porque o seu capacitor já está cheio. Você já encheu a caixa d'água. No caso, o capacitor, você já encheu ele de elétrons. Tá? Aí quando ele vai descarregando, você vai ter o que aqui? A tensão vai decaindo e a corrente atinge o máximo negativo. E assim por diante. Então percebo que existe uma defasagem angular. E como o circuito é puramente capacitivo, essa defasagem vai ser exatamente de 90 graus. Tá? Então nesse caso aqui, ó, se eu pegar a forma de onda, a equação da onda, eu vou ter que V é igual a 10 seno de ômega t. Coloquei aqui na referência, né, minha tensão. E o I vai ser quanto? 10 seno de ômega t mais 90 graus. Quer dizer que ele está adiantado de 90 graus. Aqui no diagrama fasorial fica melhor para a gente entender. Então, olha lá, como é que fica o nosso diagrama fasorial? Lembrando que é o ciclo trigonométrico girando no sentido anti-horário. Né? Então, se eu ponho a minha tensão na referência, a minha corrente ela já está adiantada de 90 graus. Então, como que fica o meu fasor de tensão? Ele vai ficar igual ao módulo da tensão, ângulo de zero, porque está na referência. E o meu fasor de corrente? Fica módulo de corrente, ângulo de mais 90 graus. Tá? Então, isso aqui é o circuito puramente capacitivo. Aí vocês podem fazer uma pergunta para mim. Professor, e se um circuito for um circuito do tipo RC? Se ele for um circuito que tem uma resistência, característica resistiva e capacitiva, como é que seria essa defasagem? Muito fácil, né, gente? Se ele é puramente resistivo, a tensão vai estar em fase com a corrente. Então, o ângulo vai ser 0 e 0. Se ele é puramente capacitivo, a corrente vai estar adiantada 90 graus da tensão. Então, vai ser 0 e mais 90. Se ele é do tipo RC, quer dizer que ele não vai estar, ele vai ficar entre 0 e entre 90. Então, você vai ter um ângulo aqui da corrente que vai ficar
maior que zero e menor que 90 graus, no caso da corrente, colocando a tensão na referência, tá bom? Bom, pessoal, e aí agora a gente vai falar a respeito do circuito puramente indutivo, tá? Circuito puramente indutivo, turma, são circuitos formados por indutores, tá? O que são os indutores? Os indutores, pessoal, são todos os dispositivos presentes em máquinas, transformadores e que contêm enrolamentos, eles contêm bobinas, tá? Então, no caso do indutor, ele tem a função também de armazenar energia, só que ele armazena energia no campo magnético. O capacitor armazena energia no campo elétrico. O indutor armazena energia no campo magnético. Então, quando você aplica uma tensão no indutor, o comportamento dele é o oposto de um capacitor. Como não tem energia armazenada nele, a tensão vai para o máximo e a corrente é zero. A corrente é como se fosse um circuito aberto. À medida que ele vai armazenando energia, a tensão entre os terminais do indutor vai diminuindo e a corrente vai aumentando até que ela atinge o seu máximo. O circuito passa a se comportar como um curto-circuito. Então nós dizemos que o indutor ele tem a propriedade de armazenar energia no campo magnético e ele impede a variação brusca da corrente. Logo, a equação que o define vai ser V igual a L dI dt. Tá? Então, esse dI dt aqui, ele não é instantâneo, ele vai aumentando gradativamente. Tá? Bom, o valor da indutância é Henry, a unidade dela, e aí você também pode trabalhar com os prefixos milihenry, microhenry, nanohenry e por aí vai, tá bom? E aí a proporcionalidade do caso do indutor, pessoal, é também semelhante ao caso do capacitor. Só que nesse caso aqui eu vou ter um V igual a XL e lembrando que o XL aqui é a reatância indutiva. O XC é a reatância capacitiva, o XL é a reatância indutiva. E como o comportamento do indutor é o oposto do comportamento do capacitor, o meu XC era igual a 1 sobre ômega C. O meu XL vai ser igual a ômega L. Lembrando que ômega é igual a 2πfL. Então, no caso do indutor, eu tenho uma proporcionalidade direta. Então, a minha reatância indutiva é diretamente proporcional à indutância e à frequência angular. Tá? Aqui, né, só mostrando então, percebam que quando eu ligo o indutor, a minha tensão vai para o máximo e a minha corrente está em zero, ela vai crescendo gradativamente, tá? Devido à equação V igual a L dI dt. Não vou entrar em pormenores aqui na dedução, mas aí eu chego lá no final com a proporcionalidade semelhante à da lei de Ohm também, né? V igual a ômega L I. No caso, V é igual a RI, no lugar de R eu vou ter ômega L. Lembrando que o ômega L é a minha reatância indutiva. Então, pessoal, a reatância, o que é a reatância? Ela vai ser nada mais, nada menos que o comportamento de um indutor ou de um capacitor em um circuito de corrente alternada. Quando você liga um capacitor ou um indutor em um circuito de corrente alternada, a frequência da corrente alternada afeta a forma de operação, tanto do indutor quanto do capacitor, através de quem? Do ômega. Tá? Então, por isso que eu passo a trabalhar com a reatância indutiva e capacitiva. Novamente lembrando, reatância indutiva igual a ômega L, reatância capacitiva XC é igual a 1 sobre ômega C. E aí, só para fechar aqui, pessoal, então a forma de onda do nosso circuito indutivo fica dessa forma aqui. Então, quando eu ligo o indutor, que está descarregado, a minha tensão já está no máximo e a minha corrente está em zero, porque ele impede a variação brusca da corrente. Então, à medida que o indutor vai carregando, você vai armazenando energia no campo magnético dele, a tensão entre os seus terminais vai caindo e a corrente vai subindo.
até que a tensão chegue a zero. Quando ele chega a zero, eu digo que o indutor se comporta como se fosse um curto. É como se ele não existisse ali no seu circuito. Como é que ficam as equações? Vai ficar dessa forma aqui. Se eu colocar o meu V na referência, ficaria V igual a 10 seno de ômega t, e o meu I ficaria 10 seno de ômega t menos 90 graus. Tá? Aqui no caso, para facilitar, ele fez o inverso, ele pôs o I na referência. Então, se ele pôs o I na referência, é como se a tensão tivesse adiantada de 90 graus. Mas, na verdade, na prática, o que acontece é o oposto. Né? Para a tensão estar adiantada de 90 graus, quer dizer que a corrente está atrasada de 90 graus. Então, ficaria dessa forma aqui, pessoal. Está aqui a minha forma de onda. Então, está aqui a minha forma de onda da tensão em vermelho, corrente em azul. Então, perceba que a tensão já começa no máximo, a corrente está no zero. Então, tem uma defasagem de 90 graus. Então, olha lá, ó, se eu ponho a tensão na referência, a corrente está apontando para baixo, 90 graus atrasado. Se eu ponho a corrente na referência, a tensão está 90 graus adiantada. Tá? Fasorialmente fica dessa forma. Colocando a tensão na referência, fica módulo de V ângulo zero. E I vai ser o quê? Módulo de I, ângulo de menos 90 graus. Mas escuta, professor. Então, eu vou ter a seguinte relação. Olha só. A minha corrente, no caso do capacitor, ela fica adiantada de 90 graus. Então, a tensão está no zero. A corrente está adiantada de 90 graus. No caso do indutor, tensão está no zero, corrente está atrasada de 90 graus. Então, se eu tiver um circuito do tipo puramente resistência e indutância, RL, um circuito misto, o que nós teremos? Eu vou ter uma defasagem angular entre 0 e menos 90 graus. Não vai ser 0 porque não é puramente resistivo, não vai ser menos 90 porque não é puramente indutivo. Vai ser um misto dos dois, vai ficar entre 0 e 90 o seu ângulo. E uma outra coisa interessante, devido à característica de oposição do capacitor e do indutor, nós vamos ver que o indutor e o capacitor em um sistema elétrico, eles ficam trocando energia. Eu tenho um indutor, eu tenho um capacitor. A energia que carrega o meu capacitor, muitas vezes ela vem do indutor. Enquanto o meu capacitor está carregando, o meu indutor está descarregando. Aí meu indutor carrega, depois ele vai começar a descarregar. Ele começa a descarregar, ele passa a fornecer energia para o meu capacitor. E assim sucessivamente, devido a essa inversão, né, do comportamento deles. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!